Mas não tem problema. No próximo culto nós vamos deixar tudo certinho para nós louvarmos ao Senhor juntos. Então vamos de imediato então à palavra de Deus. Depois se conseguirmos louvar, nós louvamos. Se não, já estamos aqui na presença do Senhor para adorar, render graças a Ele. Agradeço aí os irmãos que com toda dificuldade, eu sei que é difícil, mas nós vamos chegando lá e daqui a pouco tudo se resolve, né, Dudu? Deu certo? Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, a sua palavra é lida. Nós precisamos da revelação do seu Santo Espírito, Pai. Vem falar com a sua igreja nesta hora. Vem levar cativos os nossos pensamentos a Ti e abrir, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais. Fala, Senhor, que o seu povo ouve. Fala conosco, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, reunidos para ouvir o Senhor falar. Como nos dias da casa de Cornélio, onde todos estavam ali esperando o Senhor, através do seu Espírito, usar o apóstolo Pedro para falar. Pai, enquanto Pedro pregava, ali no final do sermão, o Senhor encheu todos com seu Espírito. Que seja assim nesta noite. Enche todos nós com seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Meus irmãos, certa feita, o rei Davi, ele começou a olhar para o espaço sideral. Eu imagino que ele saiu na varanda. Não tinha, acredito que não tinha naquela época, um binóculo poderoso como nós temos nos nossos dias. Binóculo que você enxerga o espaço. Mas Davi estava aquele dia olhando para o espaço sideral. Eu imagino que ele viu muitas estrelas. Eu imagino que ele viu ali a lua. Imagino que ele viu aquela imensidão enorme. E ali ele escreveu no Salmo: quando contemplo os céus, feito por obras das tuas mãos, o que é o homem para que o Senhor pense nele? E o filho do homem para que o Senhor o visite? Até porque nós, no planeta Terra, onde, se olharmos, né, de outros planetas para o planeta Terra, é um grãozinho de areia em meio a essa imensidão do universo. Então tem muita coisa, muitos planetas, muitas estrelas, bilhões de estrelas. Tem estrelas até maiores que o Sol no espaço sideral. Tem algo que os cientistas nunca conseguiram chegar, que é ali chamado buraco negro, que nunca conseguiram chegar e jamais conseguirão chegar. E nós estamos aqui neste capítulo 5 de 2 aos Coríntios, aonde nós vamos ver três bases aqui que Paulo narra acerca da vida eterna, acerca da vida pós-morte. O primeiro ponto pega do versículo 1
até o versículo 11. Nós vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta, em 2 de Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então a primeira coisa que ele coloca aqui para nós, antes de chegarmos lá no final, nós começamos a leitura do final para o começo. Ele está dizendo, sabemos, é uma certeza, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está colocando o corpo humano como um tabernáculo. Ele está dizendo que no momento a nossa casa terrestre é o nosso corpo. E ele está dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, se você que entregou a sua vida a Cristo, que crê em Cristo, se você chegar a morrer, se você morrer, desfizer este tabernáculo, ele vai dizer agora, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então ele está dizendo, se chegarmos a morrer fisicamente, este tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus, não da parte do homem, da parte de Deus, uma casa, um edifício, uma casa construída, feita não por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. Aqui todas as casas não são eternas. Nós estamos substituindo uma geração ali de trás que já dormiu, já descansou, já morreu. As almas delas, desses que foram salvos, estão aguardando este momento que nós vamos dar sequência, aonde o Senhor prometeu um novo corpo. Então a primeira coisa que Paulo coloca é, sabemos que se morrermos fisicamente, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um tabernáculo no céu. Aleluia! Um tabernáculo no céu. E este tabernáculo é uma casa construída não com mão de obra humana. O próprio Deus construiu este lugar. O próprio Deus construiu cada local aonde eu e você iremos morar. O próprio Deus deixou o salmista Davi escrever para nós no Salmo 46 que neste lugar, nesta cidade, passa um rio ali tremendo, um rio de traz calmaria, e Davi diz assim no Salmo 43, as moradas do Altíssimo, tem casas para mim, tem casa para mim, tem casa para você, tem casa para todos nós, mas desde que nós venhamos a estar firmes até o último suspiro da nossa vida, sabemos que se este tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. No versículo 2, é por isso que neste tabernáculo nós gememos. Neste tabernáculo, enquanto você vive nesse corpo físico, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora aqui, no versículo 2, ele está dizendo agora de um novo corpo. No versículo 1, ele está dizendo de uma nova cidade, de um tabernáculo, de uma nova casa, de uma nova morada. No versículo 2, ele está dizendo que nós teremos um novo corpo, que enquanto nós vivemos nesse corpo, nós vamos gemer. Tem dias que você vai passar gemendo, não porque você queira gemer, mas porque você e eu aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, porque para ir para este lugar celestial com este corpo ninguém vai.
Nós só vamos para este lugar celestial quando Ele nos revestir de um novo corpo. E aí ele diz assim no versículo 3: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Só vai para lá quem tem uma vestimenta espiritual. Diga assim comigo: Adão perdeu no jardim do Éden a roupagem espiritual. Diga assim: o Senhor Jesus trouxe de volta a roupagem para nós. Olhe para alguém e diga: não fique nu mais. Coloca um fundo musical para nós aqui. Não perca mais essa roupagem espiritual. Não fique nu. Só vai para lá quem está vestido. E Apocalipse vai dizer que essas vestes são os atos de justiça dos santos. Só vai para lá quem é cheio do Espírito Santo, quem é revestido do Espírito Santo. Só vai para lá quem tem atos de justiça, não justiças próprias, mas justiça do Espírito Santo. Está cheio de gente de boas intenções, e já diz um ditado aí popular: de boas intenções o inferno está cheio. Só vai para lá quem é cheio do Espírito. Aleluia. Vamos continuar. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Nós estamos esperando que esse corpo mortal seja absolvido pela vida. Então vai vir um novo corpo. Se chegar o momento e o Senhor decidir que nós não vamos passar pela morte, nós iremos ter o nosso corpo absolvido por um corpo imortal. O mesmo corpo que Adão tinha antes de pecar. O mesmo corpo que Jesus teve e tem quando ressuscitou. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, os irmãos que estavam ali na beira da praia, quando ele perguntou: o que vocês pescaram aí? Ninguém reconheceu ele, porque ele estava num corpo de glória muito bonito. E aí só João disse: é o Senhor, Pedro. E Pedro então se jogou na água, porque estava nu, já estava voltando para a vida velha, se jogou na água de vergonha. E aí o Senhor então fez eles chegarem lá estava pão, peixe, e ninguém ousou a perguntar: é o Senhor mesmo? Porque todos sabiam que era Ele, não com o corpo agora mortal, mas com o corpo glorificado. Certa vez eles estavam em roda, e aí o Tomé disse: eu só acredito vendo. De repente o Senhor apareceu no meio: estou aqui, Tomé, toca nas minhas feridas, com o corpo glorificado. Então, meus irmãos, o que o Paulo está trazendo para nós é algo tão tremendo, que ele está dizendo que enquanto nós estamos vivendo neste templo, neste corpo físico, nós vamos gemer. Tem dia que nós vamos chorar. Tem dia que você está com desejo: Senhor, volta logo para nos buscar. Enquanto estamos vivendo neste corpo físico, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. E quando formos revestidos, meus irmãos, e Ele nos tirar desse planeta e levar para esse lugar de glória, que é esse tabernáculo celestial, aonde Ele já preparou as moradas do Altíssimo, quando chegarmos lá, eu costumo dizer a vocês: esse espaço sideral, essa imensidão que Ele criou, já que nós vamos ter uma vida eterna pela frente, tem muito lugar bonito para nós irmos visitar, porque tudo que o Senhor faz para nós é perfeito. Agora pensa bem, o que é o ser humano? Pessoas falhas, pessoas inúteis, pecadoras como cada um de nós,
e Ele se preocupar com cada um de nós, falar, e ao ponto de dizer, eu tenho um lugar especial para você. Aleluia. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ele está dizendo assim no versículo 5, esse corpo que nós vamos ter, essa cidade que nós vamos morar, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. E Ele está dizendo, outorgando-nos o penhor do Espírito. É como mais ou menos assim, você compra uma propriedade, e aí você paga o sinal, você paga a entrada, e ali a propriedade já é sua. Então até a concretização de você tomar posse dessa propriedade demanda o tempo para você chegar até lá. E ele está dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus é o penhor. Ele está dentro de cada um de nós. É Ele o penhor, é Ele a garantia de que nós vamos ter um novo corpo e vamos morar numa nova cidade. Quem crê nisso? É isso que ele está dizendo. Só não crê quem ainda não tem o Espírito Santo. Mas quem já tem o Espírito Santo, já começa a esfregar as mãos, que está chegando a hora de nós irmos embora desse lugar. Está chegando a hora de nós irmos morar na nossa mansão celestial. Está chegando a hora de nós termos um novo corpo, o qual esse corpo jamais experimentará doenças. Esse novo corpo jamais sentirá tristeza. Esse novo corpo jamais sentirá desejos pecaminosos, porque estas coisas já passaram e tudo se fez novo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. E aí no versículo 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor. Tem que ter bom ânimo, irmãos, não pode desanimar. Olha o que ele está dizendo no versículo 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor. E tem gente que é tão desanimado, tão cabisbaixo. Olha quantas promessas: novo corpo, vida eterna, novos céus, nova terra, uma nova cidade, nova casa, nova moradia, que nem se compara com nada desse mundo, uma beleza excepcional, que não tem palavra para descrever a beleza desse lugar. Então tem que ter bom ânimo. Não podemos desanimar. Por mais que as coisas, as lutas estão frequentes na nossa vida, não podemos desanimar. Precisamos nessa reta final ter bom ânimo. Por que eu digo nessa reta final? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nós vemos quando o Senhor agiu negativamente no planeta, foi quando aumentou o pecado e saturou o pecado. Como em Gênesis capítulo 6, vindo ali o dilúvio por conta do aumento do pecado, como também em Gênesis capítulo 15, a destruição de Sodoma e Gomorra, o aumento do pecado, o lesbianismo, o homossexualismo, a falta de educação, a mentira, a traição. Tudo quando aumenta o pecado, o Senhor vem e vem com sentença no planeta. E vocês estão vendo já o aumento do pecado, a corrupção. Olha o noticiário do Brasil, um banco onde tem envolvido um monte de gente, aonde vai se corrompendo a sociedade. Jesus está vindo nos buscar. Se prepara, se prepara, não desanima não, pega firme nessa reta final aí. Busquem Deus em oração, busquem Deus na Bíblia, na escola bíblica, venha participar, aprenda da palavra, porque isso é o que vai nos manter vivos, para passar por essa situação complicada que iremos passar. Todo esse roubo que está acontecendo aí, de aposentados, e tantas outras coisas que estão sendo descobertas, esse dinheiro, infelizmente, não volta para o seu bolso não. Você vai ver o galope disso aí logo ali na frente.
onde aumenta a inflação, aumenta mais ainda os juros, e aí mais a sociedade começa a ver desemprego, porque tem que aumentar a arrecadação para dar conta de pagar os custos do país. E aí os empresários falam: eu não vou poder investir mais, olha o tanto de imposto que eu estou pagando. Esses dias eu acompanhei o meu patrão para pagar imposto. Ele falou: senta aqui para você ver. Pagou no fim do ano 800 mil reais de imposto. Era cada calhamaço de carnê que ele foi pagando, e guias disso, imposto daquilo. 800 mil reais de imposto. Eu falei: meu Deus, é difícil empreender no Brasil. E agora, se vocês observaram essa portaria que surgiu agora em janeiro, aonde o Pix, eles isentaram os que ganham até 5 mil, mas estão monitorando os gastos ou transações com Pix e gastos de cartão. Você que tem o costume de emprestar cartão para as pessoas comprar parcelado, cuidado que a Receita vai bater na tua porta e vai te enviar uma multa. Tem que arrecadar para bancar esses absurdos que estamos passando, irmãos. E nós precisamos, mais do que nunca, termos fôlego em Deus, não desanimar, conforme diz o texto. Portanto, não desanimamos, vamos adiante, aleluia. Versículo de número 8, ou versículo de número 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem que não quer uma coisa dessa? Preferir morar logo com o Senhor. Mas eu sei que em contrapartida tem muitas promessas para Ele cumprir nas nossas vidas. Portanto, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha o que Paulo está dizendo. Quer eu vivo aqui nesse corpo, gemendo, quer eu vivo aqui nesse corpo, às vezes angustiado e agoniado, quer eu vivo aqui nesse corpo com todos esses sofrimentos presentes, ou quer ausente desse corpo lá na glória, iremos viver para lhe agradar. Agradar a quem no texto? Cristo. Agora, como é que eu agrado a Jesus nesse corpo? Como é que nós agradamos ao Senhor nesse corpo? Só tem uma forma de nós agradarmos ao Senhor. A Bíblia diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. E é essa fé em Cristo que nós temos, que Jesus morreu por nós e ressuscitou para nos justificar. Essa fé que nós temos, que Judas, uma carta antes de Apocalipse, vai dizer que nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. Porque, pasme os senhores e as senhoras, tem muita gente que já não crê mais, que já não tem mais fé, que já perdeu a fé em Cristo, que está apenas com uma fé natural, que vai apenas trabalhar, fé natural, trabalhar para no 5º dia útil, no 10º dia útil receber, trabalhar para fazer algo, para ter o que comer, fé natural, onde o ímpio e o justo têm, e as pessoas estão perdendo a fé, e Judas deixou escrito: cuidado, você precisa, eu também, batalhar. O que é batalhar? É não deixar falsos ensinos permear na minha mente, é não deixar falsas palavras, profecias, ensinos, que parece que são verdadeiros, e eu absorver isso como verdadeiro. Eu posso perder a minha fé. Por isso Judas vai dizer: temos que batalhar diligentemente para que amanhã venhamos manter firme a nossa fé. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer agradar a Deus? Não é eu vou fazer tal coisa, eu vou agradar a Deus. Não, nós só conseguimos agradar a Deus
pela fé. Tendo fé em Cristo, o Senhor se agrada de nós, porque todas as nossas ações, a partir dessa base, serão ações de amor. Aleluia. Versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A partir do momento que nós falecermos ou sermos arrebatados, cada um individualmente vamos comparecer diante do justo juiz. E aí nós vamos receber a voz: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, ou apartai-vos de mim para o lago de fogo eterno. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olhe para alguém e diga assim: o teu corpo tem feito bem na obra de Deus? Ou pergunte-me respeitosamente, diga assim: ou você anda fazendo meio relaxadinho? Irmãos, o bem ou o mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Hoje a gente mais ouve: eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu sou uma pessoa justa. É o que mais a gente ouve nos dias de hoje. Mas esses atos de justiça própria não valem para a salvação. Só vale para a salvação a fé em Cristo. E uma pessoa que tem fé em Cristo, irmãos, a primeira coisa que ela vai entender é que ela é salva, e que ela vai morar no céu, e que o Senhor vai vir buscar ela, que ela vai passar, custe o que passar, aconteça o que acontecer nesse planeta, tristezas, alegrias, momentos de dor, momentos de felicidade, enfim, vai passar por todas as provações, tentações, e o Senhor vai recolher ela vai partir salva, essa pessoa que for fiel até o fim. E quando chegar lá diante do justo juiz, o justo juiz vai olhar: pode entrar no reino celestial preparado para você, já está aqui um novo corpo preparado para você. Aí você vai ter um corpo de glória. Agora a pessoa que está na igreja, mente, está na igreja e faz mal para os outros, está na igreja, mas não muda de vida, não tem, as suas ações não são ações condizentes com pessoas que faz bem. Porque hoje o corpo das pessoas que não querem saber de Jesus, levam elas ao prazer, levam elas à satisfação da carne. Mas no dia do juízo, se essa pessoa não se converter e não se arrepender, neste dia, quando chegar diante desse tribunal, lago de fogo e enxofre, e os demônios virão buscar essas pessoas. Não tem como, irmãos. A hora que fechou os olhos aqui, pós-morte, segue-se o juízo. Ah, mas eu vou para o purgatório, eu também não fui tão mal assim, eu vou lá para o purgatório para ver se eu consigo evoluir para depois chegar no céu. Acabou, não tem isso. Não existe isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Fechou os olhos físicos aqui, a alma acende lá, diante do justo juiz. Ali eu costumo dizer para minhas filhas, né? Ali não tem papai, não tem mamãe, ali é você individualmente. E o justo juiz com aqueles olhos como de fogo, olhando dentro da nossa alma e trazendo à nossa mente as coisas que fizemos. Mas glória a Deus, que se nós formos fiéis até o fim, repousando a nossa fé em Jesus, quando Ele nos olhar, Ele não vai ver pecado em nós, porque os nossos pecados foram castigados em Jesus, e Ele vai dizer: a tua fé te salvou, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí sim, irmãos, nós viveremos eternamente uma vida
excepcional, uma vida maravilhosa, uma vida que não se compara com essa vida. Essa é a maior promessa que o Senhor tem. Se você pegar em qualquer outra religião, não existe promessa como o Senhor Deus nos promete: vida e vida com abundância. Então, a partir do versículo 11, ele vai pegar agora sobre o zelo da nossa vida que nós devemos ter. Diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo agora vai puxar um pouco a orelha dos irmãos de Corinto, porque tinha muita gente lá na aparência. Aquela pessoa, olha como ela fala em línguas, olha só que impactante. Só aparência, mas longe do rol. Não comprava e não pagava, falava mal da vida dos outros. Aquela pessoa que tem um cabelão até para baixo do joelho ali, mas a língua para 10 metros para frente. Não funciona. E Paulo está dizendo que a aparência engana muita gente, mas quando você se aproxima da pessoa, ali você vai conhecer de fato quem é a pessoa. E não é a aparência, mas é o coração. E ele está dizendo que nós não devemos viver de aparência. Viva a sua essência, aquilo que você é. Você não precisa se ali maquiar de uma pessoa: eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, porque eu oro, porque eu isso, porque eu aquilo. Você não precisa nada disso. Você precisa ser apenas você. Porque as pessoas que vivem dessa forma não vivem, vegetam. Mas as pessoas que vivem com a sua fé em Cristo e dizem e esperam totalmente: Senhor, se o Senhor não me encher do seu Espírito, eu vou ter as obras da carne, e tendo as obras da carne, eu vou envergonhar o seu nome. Então enche-me do seu Espírito, para que eu tenha amor, mansidão, bondade, domínio próprio, fidelidade. Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo, que as pessoas vão tendo automaticamente. Não precisam forçar a barra, apenas precisam ser quem são. Nós não precisamos forçar nada, irmãos. Nós só precisamos ser quem nós somos. Paulo, ele fala acerca de Moisés, que Moisés, quando encontrava com Deus no Antigo Testamento, quando ele descia, o rosto dele brilhava, e ele precisava colocar um véu, tipo de um pano no rosto, porque brilhava e ninguém conseguia olhar para o rosto dele. E aí Paulo vai dizer que nós, com os rostos, ele vai dizer assim: nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto. Nós, com os rostos desvendados, vamos manifestando a glória do Senhor. Ele está dizendo que ele deu uma pegadinha em Moisés, mas todas as pessoas que têm um véu no rosto, que querem arrotar a santidade, né, que querem engolir um camelo, essas pessoas estão por fora. Dá dó dessas pessoas. Nós não precisamos forçar a barra em nada. Diga ao seu vizinho, diga: seja apenas você, cheio do Espírito Santo, e já basta. Só isso já basta. Aí você vai poder viver uma vida, você vai poder ser quem você é. Coisa horrível é as pessoas querendo enganar a gente crente. Um dia o profeta estava lá, envelheceu, aí a mulher de Jeroboão, não é de Jeroboão, de um rei, o rei ficou doente e falou: vai lá, disfarça e põe uma maquiagem, coloca alguma coisa, vai lá perguntar para o profeta se eu vou viver ou morrer. Quando ela estava chegando, o profeta: entra, mulher fulano de tal. Ué, como é que o senhor me conhece? Você veio toda cheio de máscaras? Ninguém engana quem tem o Espírito Santo.
Se você tem o Espírito Santo, você já tem discernimento das pessoas. Você não é passado para trás, você não é enganado, você não é enrolado. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é você na sua essência. Não precisa forçar nada. Não precisa que as pessoas te olhem diferente, vejam você como uma pessoa de Deus, pessoa honesta. Não, se você tem o Espírito Santo, você é. Aleluia. Você é. Glória a Deus. Vamos continuar na leitura. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Evangelho é isso aqui, ó. Se você aceitou a Cristo, você já não vive mais para você. Você vive como Cristo viveu aqui. Cristo fazia o bem, sim ou não? Então nós temos que fazer o bem. Cristo orava pelas pessoas, sim ou não? Precisamos orar pelas pessoas. Cristo expulsava os demônios das pessoas, sim ou não? Precisamos também. Tudo que Cristo fez, nós devemos fazer. Ele é o nosso exemplo. Se ele orava, nós temos que orar. Se ele jejuava, nós temos que jejuar. Cristo congregava? Também congregava. Na Bíblia diz, no capítulo 4 de Lucas: e tendo ido na sinagoga segundo o seu costume. Então Cristo, ele deixa também o exemplo que nós devemos congregar. A sinagoga naquela época era a igreja, segundo o seu costume. Todo sábado, todos os dias de culto, lá estava Cristo, nos deixando exemplo que as coisas celestiais, irmãos, congregar, orar, ler a Bíblia, jejuar, meditar, tudo isso faz parte para que nós Ele venha moldar o nosso caráter. Porque eu não consigo me mudar e nem você consegue se mudar. Uma das coisas que me arrepia é quando eu converso às vezes com uma pessoa e essa pessoa diz assim: eu vou mudar. Eu fico arrepiado. Mas quando a pessoa fala assim: eu vou pedir ajuda para o Senhor e Ele vai me ajudar a mudar, aí eu falo: essa pessoa está no caminho certo. Porque por mais que nós tenhamos vontade de fazer alguma coisa, de mudar a nós mesmos, nós não vamos conseguir nunca nos mudar. Só Jesus pode nos mudar, aleluia. Só quem Ele já mudou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então Paulo ele nos alerta que as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo já não vivem segundo a carne, segundo os desejos carnais, os pecados, da mentira, de ser pessoa facciosa, de juntar para falar mal da vida alheia, de grupinhos facciosos, daquelas obras carnais. Já não somos mais assim. Agora nós somos de Jesus, temos os frutos do Espírito Santo. E assim, olha só, ele termina no 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, como é gostoso servir a Jesus. Ah, irmãos, uma das coisas que mais marca na minha vida é que eu não sou uma pessoa nervosa como eu era mais. É que eu não sou uma pessoa revoltada como eu era, revoltado com o mundo. Não sou mais aquela pessoa, porque agora o Senhor Jesus está na minha vida. O Senhor Jesus está na sua vida. Você mudou, você não é mais como você era mais. Agora aquelas vidas velhas já se foi. Você agora é uma nova criatura, estando preparada para herdar o céu, para herdar a nova Jerusalém. Aleluia. E aí sim ele finaliza no terceiro bloco, no versículo 18 a seguir.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estávamos distantes do Senhor, e Ele, por meio de Cristo, nos reconciliou, nos fez ficar amigos de novo. Nós éramos inimigos, e agora, por meio de Cristo, da nossa fé em Cristo, estamos reconciliados com Deus. É como se Cristo pegasse na nossa mão e pegasse na mão do Pai e falasse: voltem à amizade. Olha que coisa linda que Ele fez. E além disso, de nos reconciliar com Deus, com o nosso Criador, com aquele que nos criou, com aquele que é tremendo, a sabedoria é aluna dele, com aquele que tudo criou, tudo formou, que nada, absolutamente nada, passa desapercebido pelos olhos dele. Agora ele está dizendo: além de você ser reconciliado com Deus através de Cristo, agora você também tem o ministério da reconciliação. Olha só se isso não é verdade. Nós que somos salvos, quantos são salvos? Você não fala para sua família: olha, pega firme com Jesus. Não é assim? Olha, Jesus vai voltar. Isso é um ministério da reconciliação. Olha, Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua vida. Essa vida aqui é pouco tempo. Jesus está vindo aí para buscar o seu povo. Ele nos deu, meus irmãos, o ministério da reconciliação, para que nós venhamos também a alertar o povo, assim como um dia nós somos alertados. Aleluia! E ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos que aprender a evangelizar, porque tem gente que vai evangelizar, a pessoa fala: essa aí só falta fulminar a pessoa. Olha, você tem que aceitar Jesus, senão você vai queimar no inferno. Irmão, não vai ganhar ninguém desse jeito. Olha só o que o texto está dizendo: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Jesus veio, não imputando aos homens. Ele podia muito bem: Pedro, você, um homem duro, um homem terrível de coração. Não imputou nada a Pedro, apenas pregou o evangelho, e as pessoas se converteram. No momento, irmãos, é o tempo da graça, é o período da graça. Nós estamos nesse período. Quando se findar esse período, por enquanto Jesus, Ele está aqui como advogado. Quando se findar esse período, Ele deixa de ser advogado e passa a ser juiz. Aí Ele será o juiz, e a condenação virá, irmãos, para todos aqueles que não quiseram saber de aceitar a bondade de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele termina aqui no versículo 20 a seguir: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo Jesus. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53 vai falar o relato ali do Cristo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque o Senhor Jesus foi subindo como raiz de uma terra seca. Olhamos para Ele e não víamos beleza alguma que chamasse a atenção. Aí o texto vai dizer assim: todavia ao Senhor o Pai agradou moê-lo, e o Senhor Jesus foi moído por conta dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Os desejos carnais permeiam as nossas vidas. O desejo de pecar permeia as nossas vidas. Nós só conseguimos vencer esses desejos pecaminosos quando nos aproximamos do Cristo vivo que veio para isso.
Tudo que o diabo fez com esses desejos que ele colocou em Eva e posteriormente Adão e a queda, somente Jesus pode tirar esse antídoto maligno, esse veneno maligno com o antídoto que ele cravou na cruz do Calvário. Não existe outra forma, não existe outro jeitinho para as pessoas que quiserem vencer os pecados e os desejos pecaminosos. Só em Jesus, só em Jesus. Não existe, meus irmãos, não existe outra coisa. Não, eu vou passar por um momento de terapia e vai ser tudo bem. A ciência, a terapia pode até ser usada, mas para pecado, só Jesus, só Ele. Se tiver com desejo de pecar, vai a Cristo com sinceridade. Senhor, eu estou com desejo, eu estou aqui, Senhor, sentindo uma atração por pessoas do mesmo sexo. Me ajuda, Senhor. Só Ele, meus irmãos, o único que pode livrar, aleluia, as nossas vidas do pecado é Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: em tudo Ele foi tentado e sem pecado. Por isso, Ele é o único que é poderoso para socorrer quem está sendo tentado. Se você estiver sendo tentado e se achegar diante dele, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nós vamos levantando e seguindo adiante com Cristo Jesus. Não existe aqui nenhum super-homem e nenhuma mulher forte, mulher maravilha, que não tenha desejos pecaminosos. Todos temos. A diferença entre cada um aqui é a intensidade da busca por Deus. Certa feita as pessoas me perguntaram: por que colocar oração de segunda-feira? Por que colocar culto de segunda-feira? Por que escola bíblica? Eu disse: eu falo por mim, eu conheço a minha natureza e sei que se eu não estar envolvido com as coisas de Deus, para mim voltar para aquela vida velha ali é rapidinho. Então, se eu estar com o coração na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, pedindo a Ele para me ajudar, eu sei que eu serei um bom marido, um bom pai, um bom servo, um bom funcionário, um bom servo do Deus Todo-Poderoso e pela misericórdia, um homem salvo pela graça de Jesus, assim como cada um de nós. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias, nem todos levam a sério o momento de oração. Pastor, mas eu oro em casa. É diferente. Orar na igreja, mas é orar. Você chegar aqui e derramar o seu coração na presença de Deus, falar: Senhor, me muda ou me recolhe, me muda, me transforma ou me risca o meu nome do seu livro. É você jogar aberto com Deus, para você não viver uma pessoa angustiada de angústia. Senhor, muda minha alma, muda minha vida. Tira, Senhor, esses pensamentos pecaminosos. Tira, Senhor. Para senão, e muitas pessoas que nem lá nos tempos antigos se martirizavam, se chicoteavam, se cortavam. Basta orar e rasgar o coração na presença do Senhor. E aí no domingo de manhã, você aprendendo a palavra, você vai enchendo a sua alma com a palavra e vai falando a palavra aprendida na oração. E aí nos cultos você vem para adorar. Você vai mantendo uma vida equilibrada. E até o último dia da sua vida, se você manter nesse padrão, certamente você partirá para Nova Jerusalém salvo. Vamos estar em pé. Aleluia. Vou chamar o pastor Carlos aqui para orar por nós. Nesse momento, nós precisamos, meus irmãos, crer nessa palavra. O Senhor prometeu para nós. Você viu a promessa dele? Um edifício. Nesse tabernáculo nós vamos gemer. Nós vamos aspirar por sermos revestidos. Mas quando estivermos lá, nós não vamos nem lembrar dos sofrimentos do tempo presente. Deus abençoe, pastor. A paz, irmãos. Vamos orar. Que dia, Senhor, força, para nós se mantermos de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui nós
ouvimos a Tua palavra, Pai, e queremos pôr ela em prática. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai, do Teu socorro. Nós precisamos, Pai, reconhecer a Tua grandeza, Pai. Tudo que o Senhor fez por nós, Pai, que às vezes no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, nós não lembramos que o Senhor existe. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus, toca em cada coração aqui nessa noite. Muda, Pai, transforma, dá uma vida diferente. Nós precisamos de uma vida diferente, uma vida, Pai, que agrada ao Senhor. Nós queremos, às vezes, agradar o mundo, agradar os homens. Nós temos que agradar o Senhor. Então eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, Pai. Aquele que está fraco, aquele que está abatido, Pai, consola ele, conforta, dá força, Pai, dá graça, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, não deixe ninguém para trás. Olhe por todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Podeis assentar. Deus abençoe o pastor Carlos por orar por nós. Então é desse jeito, irmãos. Nós temos um novo corpo, nós temos um novo céu, uma nova terra. São promessas que o Senhor nos fez, está na Bíblia, e a palavra dele não volta vazia. E nós temos que ter apenas a fé. Fé para acreditar, confiar, e daqui a pouco tudo vai se concretizar e nós vamos estar nesse lugar de glória. Paulo vai dizer assim, ó: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Então essa nova etapa da nossa vida que está vindo aí, nós vamos viver eternamente. E os lugares, o espaço sideral que passará por um momento de transformação, onde o diabo esteve com seus demônios, tudo será transformado. Até mesmo esse planeta Terra, tudo vai ser transformado. Porque o Senhor, aonde o diabo colocou a sua feiura, tirou a beleza, o Senhor restaurará todas as coisas. Por enquanto, Ele começou agindo, através de Cristo na vida dos seres humanos. Por enquanto Ele está trabalhando nas vidas dos seres humanos. Quando se concretizar esse trabalho e Ele vir buscar o povo dele, aí a etapa seguinte, Ele vai transformar tudo, os planetas, o espaço, aonde o diabo enfeiou aí nos lugares celestiais, tudo será embelezado novamente e seremos um só povo, uma só nação, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é o que o Senhor promete para aqueles que o amam. Isso é o que Ele promete para aqueles que o amam. Essa é a maior promessa que nós temos. Toda a nossa satisfação se dará nessa nova vida que vamos viver. Aqui nada satisfaz o homem, nada. Você pode almejar ter grandes coisas e pode conquistar grandes coisas, mesmo assim você nunca estará satisfeito. Mas quando chegarmos lá, a nossa satisfação será completa. Então essa é a promessa do Senhor, que nós nunca devemos perder, nunca devemos abrir mão dessa promessa. E eu sei, você também sabe, que tanto você como a sua casa, as pessoas da sua família, todos nós iremos juntos para o céu de glória em nome de Jesus. Mas pastor, eu estou vendo meu irmão, ou a minha mãe, ou meu pai, não está pegando firme ainda. Fica tranquilo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E eu disse ao Senhor já, eu não abro mão das minhas filhas, da minha família, dos primos que eu cresci juntos. Eu sei que cada um tem um grupo de família, no WhatsApp agora. De fim de semana dá até tristeza quando eu abro. É copo de drink, é bebedeira. Eu falo, Senhor,
apressa a fazer essa obra na vida deles, não deixa eles ir por esse caminho, porque se o Senhor voltar, eles podem ficar, e aí no céu de glória eu posso não ver eles, e eles cresceram comigo, são pessoas que eu amo. Então diga assim: quem ama, diga aí, quem ama, ora. Aleluia. Vamos fazer isso agora? Vamos estar em pé e orar pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os nossos filhos. Visita, Senhor, as pessoas do nosso lar, as pessoas, ó Deus, parentela nossa, irmãos de sangue, primos, tios, pessoas que fazem parte da nossa história, que estão vivos, ó Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Ore nesta hora por essas pessoas, interceda nessa hora por essas pessoas, seja um agente de Deus agora, orando por essas pessoas, em nome de Jesus. Livra essas pessoas da condenação, Senhor, do lago de fogo e enxofre. Leva, Senhor, essas pessoas para o céu. Ó Santo Deus maravilhoso, no que depender de nós, ó Pai, nós somos, ó Deus, agora embaixadores do Senhor. Aleluia. Temos agora o ministério da reconciliação. Se nós não pudermos ir até essas pessoas, levanta alguém lá perto delas, para convidar elas, ó Pai, para ir para a igreja, para aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. Salva as almas, Senhor, salva as almas que estamos intercedendo, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e cremos que o Senhor é poderoso para salvar e levar, Senhor, para este lugar maravilhoso e ter ali as moradas do Altíssimo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, nós já vamos encerrar. São 20 horas, 46 minutinhos. Graças a Deus. Então nós estamos aqui nessa quarta-feira da adoração. Domingo às 9 horas da manhã nós vamos dar sequência no nosso estudo bíblico. A classe dos adultos, nós estamos aprendendo um ensinamento sobre angelologia, que fala sobre os anjos. Quem são os anjos? Quem é o arcanjo Miguel? Quem são os querubins? Quem são os serafins? Então, o mundo espiritual que trabalha, estamos aprendendo aos domingos de manhã, a classe dos adultos, e as demais classes estão nos seus temas. Então, domingo agora a gente vai continuar dando sequência, para ver se a gente consegue entrar. Quem é o arcanjo Miguel? Muita gente vê na internet, né? Pessoas até orando para o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, as pessoas nem sabem, né? E falam cada bobagem. O arcanjo Miguel é um ser que Deus enviou ele para cuidar especialmente de Israel. É um protetor do país de Israel. E as pessoas, arcanjo Miguel está aqui com a gente. Está na internet, um monte de baboseira, né? Pessoas idolatrando o anjo. Anjo não tem que ser idolatrado e nem adorado. O único ser que deve ser adorado é Jesus. E os anjos trabalham em favor daqueles que herdaram e os que hão de herdar ainda a salvação. Então o Senhor põe os anjos para trabalhar em favor dos seres humanos. E você precisa entender o mundo espiritual para você orar corretamente. Então nós vamos aprender sobre o arcanjo Miguel, sobre os querubins, sobre os serafins. E também, se der, nós vamos entrar nos 24 anciãos que fala lá em Apocalipse, dos 24 anciãos. Quem são essas pessoas que lá estão? Amém? Então não perca a escola bíblica. Todo domingo, às 9 horas da manhã, os professores vão preparando as aulas para passar para os irmãos. Domingo à noite o nosso culto de adoração. E assim nós vamos, às 19 horas, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor para a glória dEle. E agora nós vamos orar para os nossos queridos irmãos que já contribuíram na casa de Deus através da conta da igreja e alguns que vão contribuir nesta noite. Vamos apresentar agora as nossas contribuições e orar no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, felizes
por termos o privilégio de poder ser escolhidos pelo Senhor para cooperar na sua obra, para separar uma parte da nossa renda e, ó Deus, dizimar, semear na sua casa. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E a sua palavra diz que aquele que semeia tem a sua sementeira aumentada. Então isso, Senhor, tudo isso é para a glória do Senhor. O Senhor aumenta as nossas rendas e nós também aumentamos as nossas contribuições, e também o Senhor nos dá um bem-estar maravilhoso, onde a gente vai conseguindo pagar as nossas dívidas e andando de cabeça erguida. Tudo isso é o Senhor quem faz, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você vai contribuir espécie, dá um sinal para o Davi, ele vai até você. Se você vai contribuir através de cartão, fique à vontade. Se você vai contribuir através de Pix, igual vou fazer aqui nessa hora, que é o momento da gente adorar a Deus com as nossas contribuições. Aleluia. E hoje a tecnologia está muito bom, né? Nos ajuda bem. Graças a Deus. Honramos ao Senhor com as nossas contribuições. Que o Senhor aumente a nossa sementeira para que possamos sempre contribuir na casa dele. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da dona Zuleide, é isso? Que Deus abençoe. É sua mãe, Jefferson? Não. Sua mãe estava esses dias aqui, né? Na cidade, né? A dona Zuleide veio com a senhora. É ti? Que Deus abençoe, viu, dona Zuleide? Volte mais vezes. Ela tem uma afeição do Jair um pouco, né? Às vezes o parentesco vai puxando um ao outro, né? Deus abençoe. Vamos estar em pé então para irmos embora abençoadíssimos. E temos se o Senhor nos deixar viver, amanhã será a melhor quarta-feira que nós já vivemos até aqui. Pai, abençoa, Senhor, o retorno para os nossos lares. Abençoa, Senhor, a dona Zuleide. Honra, Senhor, a fé dela, a vinda dela até aqui. Ajuda ela, Senhor, nas batalhas da vida dela, assim como o Senhor também tem nos ajudado. E que o Senhor guarde as nossas vidas, ó Pai. E se o Senhor nos permitir, queremos voltar aqui ao domingo, Senhor, para glorificar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e aprender da sua palavra na escola bíblica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe, até domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.